Você já ouviu falar do niilismo? É uma filosofia que desafia muitas das nossas crenças fundamentais sobre a vida, a felicidade e o propósito. Hoje vamos explorar o niilismo e suas implicações profundas, muitas vezes perturbadoras, para a felicidade humana. Fique comigo até o final para entender como essa filosofia pode impactar a maneira como você vê o mundo e sua própria existência. O niilismo é a crença de que a vida não tem sentido, propósito ou valor intrínseco. Surgiu como uma resposta à perda de fé em verdades absolutas e valores tradicionais, especialmente durante e após o século XIX. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais associados ao niilismo, descreveu como o reconhecimento de que Deus está morto, uma metáfora para o colapso das crenças religiosas e morais que sustentavam a sociedade ocidental. A ausência de sentido intrínseco. No cerne do niilismo está a ideia de que a vida não possui um significado pré-determinado. Isso pode ser uma revelação chocante e desoladora para muitos. Sem um propósito dado por uma entidade superior ou um destino cósmico, os niilistas acreditam que o sentido da vida deve ser construído pelo próprio indivíduo. Essa liberdade pode parecer libertadora para alguns, mas para outros pode gerar um profundo sentimento de vazio e desorientação. A ausência de um propósito intrínseco desafia a necessidade humana de encontrar significado em nossas experiências e ações. Para aqueles que buscam respostas definitivas sobre o motivo de nossa existência, o niilismo pode parecer uma perspectiva sômbria, uma espécie de abismo onde as certezas desaparecem. No entanto, essa ausência de sentido predeterminado também abre a possibilidade de uma autonomia total sobre nossas vidas. Ao não estar vinculado a um destino fixo, cada pessoa tem a oportunidade de definir seus próprios valores e objetivos. Isso significa que, em vez de seguir um roteiro predefinido, podemos escrever nossas próprias histórias. A liberdade de escolher o que é significativo permite uma forma de vida mais autêntica e personalizada. Por outro lado, essa liberdade pode ser esmagadora. Sem diretrizes ou mapas fornecidos por uma crença universal, muitos se veem enfrentando a difícil tarefa de criar significado a partir do nada. Isso pode levar a um sentimento de desorientação, onde as escolhas parecem infinitas e as consequências incertas. Esse estado de liberdade absoluta pode ser paralisante, criando um paradoxo onde a infinidade de possibilidades leva à inação. Além disso, a construção de um sentido pessoal requer um esforço contínuo de reflexão e autoavaliação. Não há garantias de que os significados que criamos para nossas vidas sejam permanentes ou imunes ao questionamento. A qualquer momento, as bases sobre as quais construímos nossas crenças podem ser abaladas, levando-nos a revisitar e talvez até redefinir nossas convicções. Portanto, enquanto o niilismo oferece a emancipação das narrativas impostas, ele também demanda uma coragem existencial para navegar o vazio e a incerteza. É um convite para ser o arquiteto do próprio destino, mas com isso vem a responsabilidade de enfrentar o vazio e o desafio constante de dar sentido a uma existência sem garantias cósmicas. Essa dualidade do niilismo, a liberdade de criação e o peso da construção, define sua complexa relação com a felicidade e o propósito humanos. 2. O impacto na felicidade. Se a vida não tem sentido, como podemos ser verdadeiramente felizes? O niilismo desafia a noção de que a felicidade pode ser encontrada em objetivos, crenças ou realizações externas. Muitos niilistas argumentam que, ao aceitar a falta de sentido inerente da vida, podemos nos libertar das ilusões e buscar uma forma mais autêntica de contentamento. No entanto, esse caminho pode ser solitário e difícil, exigindo uma reavaliação constante de nossas motivações e desejos. A ideia central é que a felicidade não precisa depender de metas ou sistemas de crença externos. Em vez disso, encontrada na liberdade de viver sem a necessidade de justificação cósmica ou aprovação social. Para os niilistas, essa liberdade abre a porta para um tipo de felicidade que é autossuficiente e não atrelada a realizações mundanas ou à aprovação de uma autoridade superior. No entanto, a ausência de um significado intrínseco também pode gerar um sentimento de desorientação e vazio. Sem um propósito claro, a busca pela felicidade pode se transformar em uma jornada interna desafiadora, onde cada indivíduo precisa construir um sentido próprio. Essa construção exige introspecção e a disposição para enfrentar verdades desconfortáveis sobre a vida e sobre si mesmo. Para alguns, essa jornada pode levar a um estado de paz interior e aceitação. Ao abandonar a busca incessante por significados externos, é possível descobrir uma forma de contentamento que reside na simplicidade do presente. Aceitar a vida como ela é, sem os adornos de um propósito maior, pode trazer uma sensação de leveza e libertação. É a liberdade de viver cada momento pelo que ele é, sem as pressões de um futuro predestinado.
Por outro lado, essa abordagem também pode resultar em isolamento emocional. Sem as estruturas de significado compartilhadas, que muitas vezes unem as pessoas, o caminho nihilista pode ser solitário. A falta de um propósito coletivo ou de valores comuns pode dificultar a formação de conexões profundas e significativas com os outros. A solidão que pode acompanhar essa perspectiva é um desafio significativo, exigindo uma força interior e uma resiliência para encontrar alegria nas pequenas coisas e nas interações cotidianas. Além disso, a constante reavaliação de motivações e desejos pode ser exaustiva. Viver sem um guia universal requer um esforço contínuo para definir e redefinir o que é importante. Essa tarefa incessante pode levar ao esgotamento emocional e mental, especialmente em um mundo onde as respostas fáceis e os significados pré-fabricados são abundantemente oferecidos. Portanto, o impacto do niilismo na felicidade humana é complexo e multifacetado. Ele oferece uma liberdade que pode ser profundamente empoderadora, mas também carrega o peso da autossuficiência e da construção contínua de sentido. A busca por uma forma autêntica de contentamento exige coragem, introspecção e a capacidade de encontrar alegria e propósito em um mundo que, em última análise, pode ser indiferente às nossas aspirações e sonhos. Para aprender a como dominar a sua mente, clique no primeiro comentário fixado. 3. O desafio à moralidade. Outra implicação do niilismo é a rejeição de valores morais absolutos. Se não há um propósito maior, as noções tradicionais de certo e errado perdem seu fundamento. Isso pode levar a uma moralidade subjetiva, onde os valores são definidos pelo indivíduo ou pela sociedade, mas carecem de uma base universal. Esse relativismo moral pode criar um senso de incerteza e conflito interno sobre o que é realmente importante ou valioso. A ausência de valores morais absolutos pode desestabilizar a noção de uma ética universalmente aplicável. Em vez de princípios morais fixos, o niilismo sugere que cada indivíduo ou cultura deve criar suas próprias regras e normas. Essa abordagem pode resultar em uma diversidade de sistemas morais, onde o que é considerado correto em uma sociedade pode ser visto como errado em outra. Essa variabilidade pode enriquecer a compreensão cultural, mas também pode gerar confusão e dilemas éticos, quando diferentes sistemas morais entram em conflito. Para alguns, a ideia de uma moralidade subjetiva é libertadora. Ela permite a flexibilidade e a adaptação de valores conforme as circunstâncias mudam. Em vez de seguir cegamente regras estabelecidas, os indivíduos podem refletir sobre as consequências de suas ações e decidir o que consideram moralmente correto com base em seu contexto e experiência pessoal. Esse processo pode levar a um senso de autonomia moral, onde a ética é vivida de maneira consciente e deliberada. No entanto, essa liberdade moral também pode trazer desafios significativos. Sem um padrão moral comum, pode ser difícil resolver conflitos ou estabelecer justiça de maneira consistente. A ausência de uma moralidade universal pode deixar os indivíduos sem um guia claro para tomar decisões difíceis, aumentando o risco de comportamentos arbitrários ou egoístas. Além disso, essa falta de consenso pode levar à fragmentação social, onde diferentes grupos se veem em constante oposição devido às suas diferentes concepções de certo e errado. O relativismo moral inerente ao niilismo também pode provocar uma crise de sentido. Quando todas as normas são questionáveis e passíveis de mudança, pode surgir um sentimento de que nada tem valor intrínseco. Essa percepção pode desmotivar a busca por um comportamento ético, já que as razões para agir moralmente parecem menos claras e convincentes. Esse estado de incerteza moral pode resultar em apatia ou em uma sensação de desesperança quanto à possibilidade de um mundo justo e equitativo. Contudo, alguns filósofos argumentam que a rejeição de valores morais absolutos não precisa levar ao caos ético. Em vez disso, pode incentivar um diálogo mais profundo sobre ética e moralidade, promovendo uma busca coletiva por princípios que, mesmo não universais, possam ser amplamente aceitos e respeitados. Essa abordagem pode fomentar uma moralidade mais flexível, mas ainda significativa, baseada em empatia, compreensão e cooperação. Em resumo, o desafio à moralidade imposto pelo niilismo é complexo e multifacetado. Ele questiona a validade de uma ética absoluta e nos força a confrontar a subjetividade dos nossos valores. Embora essa perspectiva possa gerar incerteza e conflito, também abre a possibilidade de uma moralidade mais consciente e adaptável. Navegar por esse terreno ético exige reflexão contínua e disposição para considerar múltiplas perspectivas, buscando um equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade coletiva. 4. A crise existencial. Enfrentar a realidade do niilismo pode desencadear uma crise existencial, onde as pessoas questionam a validade de suas ações, crenças e a própria existência. Essa crise pode levar ao desespero, mas também pode ser um ponto de partida para uma exploração mais profunda do eu e do mundo.
Muitos que enfrentam essa crise acabam encontrando novos significados e formas de viver que são mais alinhados com suas verdades pessoais. A crise existencial desencadeada pelo niilismo surge da desconstrução de tudo que acreditamos ser certo e significativo. Quando as fundações de nossas crenças são abaladas, somos forçados a confrontar a realidade de um universo sem um propósito intrínseco. Esse confronto pode ser avassalador, levando a sentimentos intensos de vazio e desesperança. A dúvida sobre o valor das nossas ações e a incerteza sobre o nosso lugar no mundo criam um estado de vulnerabilidade emocional. No entanto, essa vulnerabilidade também pode ser transformadora. A crise existencial abre espaço para uma reavaliação profunda e honesta de nossas motivações e objetivos. Ao questionar nossas crenças e ações, ganhamos a oportunidade de descartar aquilo que não ressoa mais com nossas experiências e valores atuais. Esse processo de eliminação pode ser doloroso, mas é essencial para a construção de uma vida mais autêntica. Durante essa fase de introspecção, muitas pessoas começam a explorar novas filosofias, culturas e modos de pensar. Essa busca por respostas pode levar a descobertas significativas sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Alguns encontram consolo em tradições filosóficas e espirituais alternativas que oferecem diferentes perspectivas sobre a existência. Outros se voltam para a arte, a literatura ou a ciência como meios de encontrar significado e propósito. A crise existencial também pode catalisar uma mudança profunda na maneira como vivemos nossas vidas diárias. Ao enfrentar a possibilidade de que não há um significado universal, somos compelidos a criar nosso próprio significado. Isso pode resultar em um compromisso renovado com paixões e interesses pessoais, uma maior valorização das relações humanas e um foco mais intencional em viver de acordo com nossas próprias verdades. Para alguns, essa jornada leva a uma forma de aceitação tranquila. Ao abandonar a busca por respostas definitivas, eles encontram paz na incerteza e na impermanência da vida. Essa aceitação não é resignação, mas uma compreensão profunda de que a vida pode ser plena e rica, mesmo sem um propósito predefinido. É a realização de que o valor da vida está nas experiências e conexões que fazemos ao longo do caminho. Além disso, a crise existencial pode fortalecer a resiliência emocional e mental. Enfrentar e superar o desespero inicial ensina-nos a lidar melhor com a incerteza e a adversidade. A capacidade de encontrar significado em meio ao caos e à dúvida é um testemunho da adaptabilidade e força do espírito humano. Essa resiliência nos prepara para enfrentar futuras crises com mais confiança e sabedoria. Portanto, enquanto a crise existencial provocada pelo niilismo pode ser profundamente desafiadora, ela também oferece uma oportunidade única de crescimento e transformação. Ao questionar nossas antigas certezas, abrimos espaço para novas possibilidades e formas de viver que estão mais alinhadas com nossa verdadeira essência. Este processo de reavaliação e reconstrução nos permite emergir com uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo, prontos para viver de maneira mais consciente e significativa. Se você já teve crise existencial, comenta aqui embaixo. 5. A resposta criativa. Alguns indivíduos respondem ao niilismo com uma explosão de criatividade. Se a vida não tem significado inerente, então estamos livres para criar nosso próprio sentido através da arte, da literatura, da música e de outras formas de expressão. Essa criação de significado pode ser uma forma poderosa de resistir ao vazio e de encontrar alegria e propósito nas atividades humanas. Quando confrontados com a ausência de um propósito pré-determinado, muitos encontram na criatividade uma saída vibrante e edificante. A liberdade de viver sem as restrições de um significado universal permite que os indivíduos experimentem e explorem novas fronteiras de expressão. A arte, por exemplo, torna-se um meio de transcender o vazio existencial, permitindo que emoções e ideias complexas sejam externalizadas de formas únicas e pessoais. A literatura oferece um refúgio semelhante, onde histórias e poesias podem capturar a essência das experiências humanas em toda a sua diversidade e profundidade. Ao escrever, autores podem dar voz às suas próprias dúvidas, esperanças e visões, criando mundos que refletem tanto a beleza quanto a dor da existência. Esse processo não só proporciona uma saída criativa para o autor, mas também pode oferecer aos leitores uma conexão profunda e ressonante, lembrando-os de que não estão sozinhos em suas próprias jornadas de busca por significado. A música, com sua capacidade de evocar emoções de maneira imediata e visceral, serve como outra poderosa ferramenta contra o niilismo. Compor e tocar música permite que os indivíduos expressem sentimentos que muitas vezes são difíceis de articular com palavras. Através da música, é possível transformar o desespero em beleza e o caos em harmonia, criando uma experiência que tanto o músico quanto o ouvinte podem compartilhar. Outras formas de expressão, como a dança, o teatro e as artes visuais, também oferecem caminhos para a criação de significado.
Cada movimento, performance ou obra de arte é uma declaração de existência, uma prova de que há valor e propósito nas próprias atividades criativas. Ao envolver-se nessas práticas, as pessoas podem encontrar um senso de realização e identidade, construindo um legado que perdura além da transitoriedade da vida. Essa explosão criativa não se limita às artes. Inovações científicas e tecnológicas, descobertas filosóficas e avanços sociais podem igualmente ser vistas como respostas criativas ao niilismo. Ao buscar entender e melhorar o mundo ao nosso redor, os indivíduos transformam a falta de sentido em oportunidades de contribuição e progresso. O ato de criar, inovar e descobrir torna-se uma forma de afirmar nossa humanidade e nossa capacidade de moldar o futuro. A criação de significado através da criatividade também fortalece a conexão com outros. Compartilhar obras de arte, literatura e música cria laços entre pessoas que encontram ressonância nas mesmas expressões. Esses momentos de conexão são fundamentais para construir comunidades e redes de apoio que oferecem conforto e solidariedade em face da incerteza existencial. Portanto, a resposta criativa ao niilismo é uma manifestação poderosa da resiliência humana. Em vez de sucumbir ao vazio, indivíduos escolhem transformar sua liberdade em uma celebração da vida e de suas infinitas possibilidades. Através da arte, da ciência e da inovação, encontramos maneiras de enriquecer nossas existências, descobrir novas formas de alegria e contribuir para um mundo mais vibrante e significativo. O niilismo e a ciência. A era moderna, com seu foco na ciência e na razão, também tem uma relação complicada com o niilismo. A ciência nos fornece uma compreensão profunda do universo, mas muitas vezes revela um cosmos indiferente e sem propósito. Essa visão pode reforçar o niilismo, mas também pode inspirar uma apreciação pela beleza e complexidade da vida, mesmo sem um significado maior. A ciência moderna, ao desvendar os mistérios do universo, nos mostrou um cosmos vasto e indiferente às preocupações humanas. Descobertas em física, astronomia e biologia expuseram uma realidade onde a vida como a conhecemos é apenas um evento passageiro em um universo em constante mudança. Para muitos, essa visão científica pode parecer desoladora, removendo a noção de um propósito intrínseco e reforçando a perspectiva nihilista de um mundo sem sentido. Contudo, essa mesma ciência que pode inspirar o niilismo também pode ser fonte de admiração e respeito pela beleza intrínseca da existência. A complexidade das formas de vida, a imensidão do cosmos e as leis naturais que governam tudo, desde partículas subatômicas até galáxias inteiras, podem evocar um profundo senso de maravilhamento. A ciência revela uma ordem e uma estrutura que, embora não intencional, é incrivelmente sofisticada e harmoniosa. Além disso, a ciência nos dá ferramentas para entender nossa própria condição e o mundo ao nosso redor de maneiras que eram inimagináveis há poucas gerações. Esse conhecimento pode trazer um sentido de empoderamento. Mesmo em um universo sem propósito, a capacidade humana de explorar, descobrir e compreender é por si só uma fonte de significado e propósito. A busca pelo conhecimento e pela verdade científica pode preencher o vazio deixado pela ausência de um propósito cósmico. A abordagem científica da vida também pode fomentar uma ética de responsabilidade. Entender nossa posição no universo e o impacto de nossas ações no planeta e em outras formas de vida pode inspirar um senso de dever e cuidado. Mesmo sem um propósito maior, o reconhecimento de nossa interconexão com o mundo natural e com outras espécies pode guiar nossas ações em direção a um comportamento mais sustentável e compassivo. Além disso, a ciência promove uma mentalidade de curiosidade e exploração. Cada descoberta abre novas perguntas e mistérios, criando um ciclo infinito de aprendizado e crescimento. Essa contínua busca pelo conhecimento pode ser vista como uma jornada interminável que oferece satisfação e propósito, independentemente de um significado cósmico maior. Por fim, a relação entre niilismo e ciência também pode ser vista sob uma luz humanista. Sem uma narrativa universal, somos nós que devemos construir nossos próprios significados e valores. A ciência, com seu compromisso com a verdade e a evidência, pode servir como uma base sólida para essa construção. A valorização da racionalidade, da integridade intelectual e da empatia pode surgir como uma resposta ao niilismo, criando uma moralidade e um propósito fundamentados na compreensão e no respeito mútuo. Portanto, enquanto a ciência pode reforçar aspectos do niilismo ao revelar um universo sem propósito intrínseco, ela também oferece infinitas possibilidades para encontrar significado, beleza e propósito através da compreensão, da descoberta e da responsabilidade. A apreciação pela complexidade e pela ordem do cosmos, bem como a contínua busca pelo conhecimento, podem proporcionar uma forma profunda e gratificante de existência. Se você deseja ter mais conhecimento sobre o niilismo, se inscreva no canal. 7. Superando o niilismo.
niilismo. Alguns filósofos e pensadores acreditam que é possível superar o niilismo através de novas formas de pensamento e filosofia. Nietzsche, por exemplo, propôs o conceito do Übermensch, ou super-homem, que cria seus próprios valores e significados em um mundo sem Deus. Esse ideal representa uma forma de transcender o niilismo, encontrando um propósito pessoal e uma nova moralidade. Superar o niilismo envolve a capacidade de criar um sentido próprio em um universo indiferente. Esse processo não é simples, mas oferece uma profundidade de experiência e autenticidade. Para Nietzsche, o Übermensch é um indivíduo que transcende as limitações impostas pela moralidade tradicional e pelos valores herdados, reinventando sua vida de acordo com suas próprias convicções e aspirações. Essa figura não busca significado fora de si, mas dentro de sua própria vontade e poder de criação. Outros filósofos também contribuíram com maneiras de superar o niilismo. Existencialistas como Jean-Paul Sartre e Albert Camus argumentaram que, apesar da aparente ausência de sentido, podemos encontrar propósito na própria existência. Sartre enfatizou a liberdade radical do ser humano e a responsabilidade que vem com essa liberdade. Para ele, a essência de nossa existência é determinada por nossas escolhas e ações, e é através delas que criamos significado. Camus, por sua vez, propôs a ideia do absurdo, a tensão entre nosso desejo de encontrar sentido e o silêncio indiferente do universo. Em suas obras, ele sugere que, ao aceitar essa condição absurda, podemos encontrar um tipo de liberdade. Camus introduz a ideia de revolta, uma atitude de resistência contra o absurdo, onde o indivíduo continua a buscar sentido e alegria na vida, mesmo sabendo da falta de um propósito maior. Essa revolta é uma forma de afirmação da vida, um ato de desafio contra a desesperança. Além do existencialismo, o humanismo secular também oferece um caminho para superar o niilismo. Essa filosofia valoriza a capacidade humana de raciocinar, criar e encontrar felicidade através da conexão com outros e com o mundo. O humanismo promove valores como empatia, compaixão e a busca pelo bem comum, argumentando que podemos construir uma vida significativa através do desenvolvimento de nossas potencialidades e do cuidado com os outros. Outra abordagem para transcender o niilismo é através do engajamento com a arte e a criatividade. A criação artística permite que indivíduos expressem suas emoções, ideias e experiências de maneiras que transcendam a banalidade do cotidiano. A arte se torna um meio de comunicação profunda e uma fonte de significado pessoal e coletivo. Ao criar e apreciar arte, encontramos formas de conectar nossas experiências individuais com algo maior, dando sentido à nossa existência. Finalmente, o desenvolvimento de uma prática espiritual, mesmo sem recorrer a crenças religiosas tradicionais, pode ser uma maneira de enfrentar o niilismo. Práticas como a meditação, o mindfulness e a contemplação da natureza podem oferecer momentos de paz e conexão que ajudam a superar o vazio existencial. Essas práticas nos ajudam a cultivar uma sensação de interconexão e a encontrar beleza e significado nas pequenas coisas da vida. Em resumo, superar o niilismo não é uma tarefa fácil, mas é possível, através de várias abordagens filosóficas e práticas. Seja pela criação de novos valores pessoais, pelo engajamento com a arte, pela adoção de um humanismo secular ou pela prática espiritual, existem muitos caminhos para encontrar propósito e significado em um mundo aparentemente desprovido de sentido intrínseco. Essas estratégias nos capacitam a viver vidas ricas e satisfatórias, mesmo diante da ausência de um propósito maior. 8. Niilismo na cultura popular. O niilismo também bem permeia a cultura popular, muitas vezes retratado em filmes, livros e músicas. Obras como O Grande Lebowski e Clube da Luta exploram temas niilistas, questionando a busca por significado e a validade das normas sociais. Essas representações culturais ajudam a trazer a filosofia niilista para um público mais amplo, permitindo uma reflexão sobre suas implicações na vida cotidiana. Na cultura popular, o niilismo é frequentemente usado como uma lente para examinar a futilidade percebida nas buscas humanas e a artificialidade das construções sociais. Filmes como O Grande Lebowski, dirigido pelos irmãos Coen, utilizam o humor e o absurdo para desafiar noções convencionais de sucesso e propósito. O protagonista, conhecido como The Dude, vive uma vida despretensiosa, indiferente às expectativas sociais, refletindo uma postura nihilista que ressoa com muitos espectadores. O filme satiriza a busca incessante por significado, sugerindo que a paz pode ser encontrada na aceitação da aleatoriedade da vida. Clube da Luta
dirigido por David Fincher e baseado no romance de Chuck Palahniuk, mergulha ainda mais fundo no niilismo, apresentando personagens que rejeitam os valores materialistas e superficiais da sociedade contemporânea. Através de narrativas de violência e autodestruição, a história questiona a necessidade de significado imposto externamente e explora a busca por autenticidade em um mundo que parece desprovido de sentido. Essa obra se tornou um ícone cultural, provocando discussões sobre a identidade, o consumo e a rebelião contra normas sociais estabelecidas. Na música, bandas como Nirvana e artistas como Nine Inch Nails exploraram temas nihilistas, refletindo o desespero e a alienação sentidos por muitos. As letras de Kurt Cobain, por exemplo, frequentemente expressam uma visão sombria da vida, questionando a autenticidade e o valor das experiências humanas. A música se torna um veículo para a expressão do niilismo e oferecendo aos ouvintes um espaço para confrontar, refletir sobre suas próprias ansiedades existenciais. Além do cinema e da música, a literatura também desempenha um papel crucial na disseminação de ideias nihilistas. Autores como Franz Kafka e Samuel Beckett criaram obras que capturam a absurdidade e a incerteza da existência humana. Kafka, com suas narrativas surrealistas e muitas vezes opressivas, e Beckett, com suas peças minimalistas e desoladas, desafiam o leitor a confrontar a falta de sentido da vida e a encontrar um caminho através desse reconhecimento. A popularidade dessas obras nihilistas na cultura contemporânea indica um desejo crescente de explorar e entender a condição humana em um mundo que muitos percebem como cada vez mais fragmentado e desconectado. Elas oferecem uma válvula de escape e um meio de expressão para sentimentos de desilusão e apatia, ao mesmo tempo que proporcionam uma plataforma para a discussão de alternativas e novas formas de encontrar sentido. Essas representações culturais do niilismo também servem como um espelho para a sociedade, refletindo suas preocupações e questionamentos mais profundos. Ao abordar temas como a identidade, a autenticidade e a rebelião contra as normas sociais, essas obras ajudam a normalizar a exploração dessas questões e a abrir um diálogo sobre como podemos encontrar significado e propósito em um mundo que muitas vezes parece desprovido deles. Em resumo, o niilismo na cultura popular desempenha um papel vital ao trazer questões filosóficas complexas para o público em geral, permitindo uma reflexão acessível sobre a busca por significado e a validade das normas sociais. Essas representações não só provocam discussões, mas também oferecem consolo e compreensão para aqueles que se sentem perdidos ou desconectados, mostrando que a busca por significado é uma jornada comum e profundamente humana. 9. O impacto psicológico. Encarar o niilismo pode ter um impacto significativo na saúde mental. A aceitação da falta de sentido pode levar à depressão e ao isolamento, mas também pode abrir portas para novas formas de pensamento e bem-estar. Terapias existenciais e abordagens filosóficas podem ajudar as pessoas a navegar pelo niilismo, encontrando formas de construir significado e conexão em um mundo aparentemente sem propósito. A confrontação direta com a ideia de que a vida não possui um significado intrínseco pode ser um desafio psicológico imenso. Muitas pessoas, ao abraçar o niilismo, sentem um vazio esmagador que pode desencadear sentimentos de desesperança. Sem um propósito maior que guie suas ações, a sensação de perda e a ausência de direção podem levar ao isolamento e à depressão. Esse estado mental é exacerbado pela desconexão de valores e objetivos que anteriormente ofereciam conforto e orientação. No entanto, a aceitação do niilismo também pode ser um ponto de partida para um processo profundo de autoexploração e reinvenção. Terapias existenciais, como a logoterapia de Viktor Frankl, focam em ajudar indivíduos a encontrar sentido pessoal mesmo em face do vazio aparente. Frankl argumenta que, mesmo em situações de sofrimento extremo, os seres humanos têm a capacidade de descobrir e cobrir um propósito que lhes permite continuar vivendo. Esse propósito não precisa ser grandioso, pode ser encontrado em relações interpessoais, na apreciação da beleza ou na dedicação a uma causa pessoal. Além das terapias existenciais, outras abordagens filosóficas e psicológicas oferecem ferramentas valiosas para enfrentar o niilismo. A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar os indivíduos a reestruturar seus pensamentos negativos e desenvolver uma mentalidade mais positiva. Ao desafiar crenças irracionais e substituir padrões de pensamento destrutivos, a TCC pode fornecer um caminho para construir um novo sentido de propósito e bem-estar. A prática da atenção plena, derivada de tradições meditativas, também pode ser benéfica. A atenção plena ensina a viver no momento presente, aceitando a
realidade sem julgamento. Essa prática pode ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão associadas ao niilismo, permitindo que os indivíduos encontrem paz e contentamento nas experiências cotidianas, independentemente da falta de um significado maior. A construção de um novo sentido de propósito pode ser auxiliada pela participação em comunidades e atividades que promovam a conexão social. Voluntariado, grupos de interesse comum e atividades recreativas são maneiras eficazes de encontrar um sentido de pertencimento e valor. Essas experiências sociais não só ajudam a combater o isolamento, mas também proporcionam um espaço para que os indivíduos compartilhem suas lutas e triunfos, criando laços significativos que enriquecem suas vidas. Além disso, a exploração criativa pode ser uma poderosa resposta ao niilismo. A arte, a música, a escrita e outras formas de expressão criativa oferecem uma saída para os sentimentos complexos associados à ausência de sentido. Através da criatividade, as pessoas podem transformar o vazio existencial em obras que refletem suas experiências e emoções, encontrando uma forma única de significado e satisfação. Em última análise, o impacto psicológico do niilismo depende de como cada indivíduo escolhe enfrentar a falta de sentido. Enquanto a aceitação inicial pode ser difícil e desorientadora, existem inúmeras estratégias e abordagens que podem ajudar a navegar por essa jornada. Encontrar significado em um mundo sem propósito pode ser uma tarefa árdua, mas também oferece uma oportunidade para viver de maneira mais autêntica e consciente, criando um sentido pessoal que ressoa com as próprias verdades e valores. 10. A liberdade do niilismo. Finalmente, o niilismo pode ser visto como uma fonte de liberdade. Sem significados ou valores predeterminados, os indivíduos têm a oportunidade de criar suas próprias vidas de maneiras únicas e pessoais. Essa liberdade pode ser empoderadora, permitindo uma existência autêntica e autodeterminada. Ao abraçar essa liberdade, podemos encontrar novas formas de felicidade e realização que não dependem de estruturas ou crenças externas. O niilismo, ao remover a obrigação de aderir a significados impostos, oferece um terreno fértil para a autodeterminação. Liberados das expectativas sociais e culturais, podemos explorar o que realmente importa para nós, sem as restrições de normas tradicionais. Essa liberdade nos permite definir e perseguir nossos próprios objetivos, valores e paixões, construindo uma vida que ressoe autenticamente com nossa essência individual. Sem o peso de propósitos pré-estabelecidos, a criação de significado se torna um ato profundamente pessoal e criativo. Podemos escolher as experiências, relações e atividades que consideramos valiosas, sem a necessidade de validação externa. Isso nos dá a autonomia de moldar nossas vidas de acordo com nossos desejos e intuições, permitindo uma flexibilidade e adaptabilidade que são fundamentais para uma existência satisfatória. Essa autonomia também incentiva uma maior responsabilidade pessoal. Ao perceber que somos os arquitetos de nosso próprio destino, assumimos a responsabilidade por nossas escolhas e ações. Essa perspectiva pode fomentar um senso de empoderamento e autossuficiência, onde cada conquista é vista como um reflexo de nossos próprios esforços e decisões. A liberdade do niilismo, portanto, não é apenas uma ausência de restrições, mas também um convite para a proatividade e o crescimento pessoal. Além disso, a ausência de significados predeterminados pode nos levar a valorizar o presente de maneira mais intensa. Sem a pressão de cumprir um propósito maior, podemos apreciar a beleza e a alegria das pequenas coisas da vida. Cada momento se torna uma oportunidade de vivenciar algo novo e significativo, mesmo que apenas em um nível pessoal. Essa apreciação do presente pode aumentar nossa satisfação e bem-estar, independentemente de qualquer narrativa cósmica. A liberdade proporcionada pelo niilismo também pode enriquecer nossos relacionamentos. Sem a necessidade de corresponder a expectativas externas, podemos construir conexões mais genuínas e autênticas. Relacionamentos baseados em honestidade e compreensão mútua, livres de preceitos impostos, tendem a ser mais profundos e satisfatórios. A interação humana se torna uma escolha consciente e significativa, em vez de uma conformidade com normas sociais. Em termos de criatividade e inovação, a ausência de restrições impostas pode liberar um potencial ilimitado. Artistas, escritores, cientistas e pensadores podem explorar ideias e conceitos sem se preocupar com a conformidade a padrões estabelecidos. Essa liberdade de pensamento pode levar a descobertas e criações que desafiam o status quo e expandem os horizontes do conhecimento e da arte. Finalmente, ao abraçar a liberdade do niilismo, podemos encontrar uma forma de felicidade e realização que é verdadeiramente nossa. Ao definir nossos próprios valores e objetivos, criamos um caminho de vida que é autêntico e satisfatório. Essa jornada pessoal
qual, apesar de desafiadora, oferece uma profundidade de experiência e um senso de realização que são inigualáveis. Viver uma vida autodeterminada nos permite descobrir a verdadeira natureza de nossa existência, revelando uma felicidade que não depende de estruturas ou crenças externas, mas sim da nossa capacidade de criar e viver de acordo com nossos próprios princípios. O niilismo, com todas as suas implicações profundas e muitas vezes perturbadoras, nos desafia a reconsiderar o que significa ser humano e como encontramos felicidade e propósito. Embora a jornada através do niilismo possa ser difícil, ela também pode levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Encarar o vazio pode ser assustador, mas também pode ser uma oportunidade para criar uma vida rica e significativa, baseada em nossas próprias escolhas e valores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário sobre como você vê o niilismo e suas implicações na vida. Inscreva-se no canal para mais conteúdos filosóficos e inspiradores como este. Não se esqueça de curtir o vídeo e assistir aos 2 vídeos recomendados na tela final. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.